Você já deve ter se perguntado de onde os idiomas vieram. Como surgiram os idiomas? Se o ser humano vem de um tronco só, por que existem tantos idiomas, tão diferentes, tão complexos? Essa é uma questão interessante e que merece uma boa análise. Então, vamos lá. Olá, eu sou o Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje eu quero ler Gênesis 11:1. A Bíblia diz: "E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala." Bom, isso não é mais, né? Você sabe que um dos grandes impedimentos da comunicação dos povos é o idioma, Então, nós temos aqui, né, por exemplo, a palavra olá, né, em vários idiomas aqui, né? E não sei se você já esteve diante de um estrangeiro ou se foi a outro país sem saber dominar o seu idioma. Que aflição que dá, né? Um ser humano está ali, você tentando estabelecer um contato, perguntar uma coisa básica e a pessoa não entende. Que coisa estranha é isso, né? Então, como é que os povos enxergaram isso ou enxergam isso? Bom, é o seguinte, engraçado que quando você olha para as diversas narrativas mitológicas dos povos, você encontra referência que a Terra, o planeta, o povo, o ser humano falava um único idioma. Nas Américas, na Europa, na África, na Oceania, na Ásia, onde você encontra registros que falam da antiguidade, é muito comum encontrar referências a um período em que os povos falavam apenas um idioma. Esse texto da Bíblia diz para a gente: "E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala." Era um idioma só. E os filólogos? O que eles dizem? Bom, a filologia está dividida, mas é comum observar que a grande parte dos filólogos, pelo menos a maior parte, advoga e sustenta a ideia de que todos os idiomas se originaram em uma língua mãe. Nada diferente do que aquilo que a Bíblia está dizendo. Mais uma vez, quero mostrar a vocês uma publicação científica que mostrei no segundo vídeo. Aqui você tem aqui uma publicação de 2003, novembro de 2003, onde ela apresenta para a gente e sustenta a ideia de que todos os idiomas vieram de uma mesma língua mãe. Aqui você pode traduzir aí, né? Coloca lá no Google Tradutor, ele vai fazer isso para você e você vai poder ler essa publicação científica. A questão é que hoje não é mais. E a pergunta é: como essas línguas se modificaram? A narrativa bíblica nos apresenta Deus promovendo a confusão entre os povos. Qual era a sacada? Você sabe que
eles tentaram construir a Torre de Babel, lá pelo motivo qualquer, mas para que as pessoas ficassem juntas. E no capítulo 11, Deus disse assim: agora tudo que eles intentarem vai ser possível. Então o que Deus fez? Deus misturou o idioma das famílias para que eles obrigatoriamente não se entenderam, se separassem e assim pudesse ganhar tempo para a vinda do seu filho. Preste atenção numa coisa. Você sabe que a maioria dos aparelhos de celulares agora, e já tem disponíveis, sistemas de tradução simultânea. Eles estão muito embrionários ainda, mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. Nós vamos chegar um tempo bem curto em que eu vou falar em português numa boa, tudo, e você, japonês, por acaso, vai ouvir em japonês. A barreira linguística, que é uma das últimas barreiras naturais a serem vencidas, finalmente será suplantada. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver é o seguinte: olha para Nimrod, aquele personagem do vídeo anterior. Todos falavam a mesma língua e ele queria um governo total. Deus veio e separou as populações por causa do idioma. Agora, quando nós vamos conseguir driblar novamente essa questão do idioma, vamos unificar, não vamos ter mais dificuldade de nos comunicar com quem quer que seja. O que é que vai acontecer? Um governo mundial. Não tenha dúvida. Nós teremos um governo mundial. O que acontece quando você não tem um governo mundial? Acontece o seguinte: você tem pesos e contrapesos. Se o seu vizinho extrapola demais, existe guerra. Então, ao longo da história da humanidade, quem extrapolava demais, ainda que levasse vantagem ao longo de algum tempo, depois alguém vinha e equilibrava o jogo. Agora, se você tem um governo único, total, quem vai colocar pesos e contrapesos? É por isso que Deus não queria um governo total. Ele sabe o que o ser humano é. E o fato dele ter separado os povos em idiomas é justamente para que as populações fizessem esse peso e contrapeso. Nós sempre tivemos gente querendo dominar o mundo todo. O Egito tentou, a Suméria tentou, o Egito tentou, os assírios tentaram, né? Os babilônicos tentaram, os medo-persas tentaram, os gregos tentaram, os romanos tentaram, os mongóis tentaram, os islâmicos tentaram, enfim, todos os grupos políticos tentaram. A Espanha tentou, Portugal tentou, a França tentou, a Inglaterra tentou, enfim, nós temos aí os Estados Unidos, a antiga União Soviética, a Rússia, a China, mas eles vão pesos e contrapesos, eles vão se equilibrando. Mas quando um tomar conta de tudo, não há mais o que fazer. Então, na minha modesta maneira de fazer a leitura da história da humanidade, aquele fato de Deus separar os idiomas proporcionou tempo à humanidade para que houvesse pesos e contrapesos e o Filho de Deus viesse
a este mundo realizar a salvação da humanidade. E enquanto os idiomas são essa barreira natural, tudo bem, mas o idioma será suplantado. A tecnologia vai unificar os povos, a moeda vai ser uma só, as leis serão uma só e nós teremos um governo global e aí ninguém mais colocará esse peso e contrapeso e aí acabou. O mundo vai dar cambalhotas, na verdade, porque não há mais ninguém para contrapor o autoritarismo, né, de Nimrod e que vai se verificar também no final dos tempos. Então, que o Senhor Deus nos abençoe. Se você gostou, dá uma clicada aí, comente, faça perguntas, né? Compartilhe esse vídeo e não se esqueça de inscrever-se no canal. Até o próximo encontro, se Deus assim permitir.